Muito boa tarde a todos. Sou Álvaro Domingos, estou a falar-vos aqui da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, onde sou docente e investigador. Desde logo gostava de agradecer este convite que o Dr. Francisco Lopes me fez para participar no Festival de Filosofia de Abrantes e de também cumprimentar os outros colegas e amigos e pessoas que eu admiro, o João Seixas, o António Covas, o João Serra, o Onésimo Teutónio Almeida. E então, começar por vos dizer o que é que um geógrafo pode, enfim, concluir, se é que essa palavra se adequa, acerca deste tema que hoje nos preocupa, que é a questão da condição urbana. Eu tinha posto como título desta minha intervenção, no título genérico do Festival de Filosofia de Abrantes deste ano, que é Cidade, Árvore que nos abriga e Raiz que nos sustenta. Eu ia sair ligeiramente desta tonalidade poética e bastante otimista, é bom que o seja, com um título, A Condição Urbana, a Cidade como Metáfora. E este jogo entre a cidade e a condição urbana é exatamente já para começar dizendo que são coisas completamente diferentes. É vulgar dizer-se hoje que nós vivemos num mundo urbano sem cidades e que, portanto, a ideia que temos mais comum sobre o que seja a cidade não cobre nem de longe nem de perto aquilo que é a diversidade da urbanização no planeta, numa altura em que essa urbanização é muito intensa e que desde há pelo menos uma década que as estatísticas da ONU nos dizem que mais de metade dos humanos do planeta vivem em cidades. Bom, lá está a palavra cidade, não é? Porque o que acontece é que depois, quando vamos tentar perceber onde é que estão esses milhões, e estão em grandes continentes como a América do Sul, como a África, em países imensos como a Índia ou como a China, essa tal cidade que nos aparece corresponde mais àquilo que se chama na literatura da especialidade a urbanização da pobreza. Ou seja, são os pobres que vivem no slum, que vivem na favela, que vivem na barriada, que vivem no Mosseque. É esse grau zero da condição humana que caracteriza a maior parte do que é a urbanidade contemporânea. Esta imagem é o célebre Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Em plena pandemia, a 15 de maio deste ano, de 2020, uma operação do Batalhão de Operações Policiais Especiais, o mal afamado BOP, da Polícia Militar, deixou 13 mortos numa zona da favela sem água, que na altura não tinha água. Portanto, isto pode dar uma ideia das condições de fragilidade que são habituais nestas formas de urbanização da pobreza. E por isso nesta fotografia se vêem os depósitos azuis no cimo das casas, que são uma forma de reservar água, porque o serviço da rede pública de água é muito mau e tem que ser compensado com a compra de água a privados. Isto é apenas uma imagem que parece paradoxal por causa do teleférico. Nós estamos habituados a ver teleféricos nas estações de ski e este surgiu porque de repente parece que não há outra maneira das pessoas se deslocarem, porque a malha urbana é tão apertada, as estradas são tão escassas, pode-se imaginar a aflição que é querer chamar uma ambulância e ela não conseguir entrar aqui. Ou simplesmente trazer compras ou levar o lixo, coisas normais do dia-a-dia. Já tinha acontecido na Colômbia também. Tentou-se esta ideia dos teleféricos, que acabaram por ser mais um atrativo turístico do que propriamente um sistema que resolva um dos muitos problemas dos assentamentos pobres
que é a dificuldade em as pessoas se moverem, em deslocarem-se para os seus locais de trabalho, para a organização das suas vidas diárias. A imagem fica para ilustrar aquilo que é a injustiça social e a injustiça espacial produzida pelas formas de urbanidade mais correntes, que já não são de agora, mas que se têm vindo a tornar de cada vez de maior dimensão e de difícil resolução, porque não há uma correspondência entre o acréscimo e a intensidade da urbanização e o desenvolvimento económico equilibrado que permita emprego, salários, ou seja, formas de resolver a vida e de sair destes ciclos viciosos da pobreza. Depois, a violência que habitualmente aqui se verifica tem que ver também com a forma como o Estado está ou não presente e a forma como grupos armados controlam estas pessoas em situação de fragilidade, como é o caso das milícias, cobrando-lhe taxas aos moradores, aos comerciantes e arranjando aí formas de financiamento que depois complementam outras fontes de rendimento, como é o comércio da droga. E existe nestas situações uma ligação forte entre a polícia militar, os batalhões e as próprias milícias. E, portanto, é uma confusão total esta ideia de entender o que é a urbanidade como sistema de vida em conjunto. Desejamos que assim seja, mas muitas vezes o que aparece é o seu contrário, e este é um exemplo bem claro dessa situação. Portanto, aquela metáfora que nós herdamos do pensamento moderno sobre a cidade como sendo uma espécie de apogeu da civilização, como sendo uma ideia moderna de emancipação, de ser um meio cultural vibrante, de ser uma condição de liberdade, de exercício da democracia, de respeito pelo outro e pela sua cultura. Essa ideia nós continuamos a cultivá-la porque é uma ideia luminosa e nós precisamos dessa ideia luminosa. Mas depois também há o outro lado da ideia de cidade que tem acompanhado os humanos desde sempre, e essa é completamente diferente e tem que ver com os medos dessa cidade. A questão da alienação, a questão da exploração do mais fraco, a questão da desorganização, do caos. São ideias, isto é contraditório, mas as coisas são mesmo assim, são ideias que convivem com a outra noção da cidade. Portanto, temos que ver como é que nos orientamos nesta concepção completamente contrária das coisas e aproveitar o texto que o Francisco Lopes sugeriu do nosso grande poeta, agora cardeal Tolentino, ou o texto do arquiteto Luís Carlos Toledo, que é um arquiteto do Rio de Janeiro, conhecido pela sua ação exatamente em ambientes urbanos complicados, como o caso da favela da Rocinha. Digo eu que se pegarmos nas afirmações dos dois textos, do Tolentino e do Luís Carlos Toledo, uma das primeiras questões que nos aparece logo à cabeça é a ideia de que a cidade aparece como uma metáfora sobre aquilo que se chama o bem comum, as coisas comuns, as coisas públicas, as coisas que são intensamente partilhadas por todos. E que esse bem comum é uma condição de progresso social, cultural, económico, é uma condição de manutenção da dignidade da pessoa humana e é fundamentalmente também uma ética de
hospitalidade. Isto é, face à incerteza que é o mundo, a imigração, as rupturas familiares, a degradação profissional, o desemprego, a precariedade ou a solidão, ou o ser posto à parte, requer esta ideia de, face ao estrangeiro, face ao desconhecido, não o tomar como uma ameaça, mas sim desenvolver essa ética de hospitalidade, que é, no fim de contas, a forma, ou devia ser a forma mais eficaz de combater a fragmentação. A fragmentação da sociedade, a sua polarização, mas também a fragmentação das instituições. A ideia de que vivemos em ilhas e que a sociedade é um arquipélago de ilhas e o indivíduo se perde no meio deste espaço extremamente fraturado. Portanto, do que nós estamos a falar, desse bem comum, é a ideia da cidade como um coletivo, como um nós, como aquilo que seria uma casa comum, como muitas vezes se diz. Esta fotografia, que mais parece uma cascata ou uma miniatura, é de facto um projeto maravilhoso que vem sendo construído desde 1997. Foi iniciado no Rio de Janeiro por um jovem de 14 anos chamado Sirlan Sousa Oliveira, morador numa das muitas favelas, e então aquilo que ele se lembrou foi dar nome, dar corpo a coisas que são invisíveis. As favelas, apesar de estarem muito visíveis nos morros, às vezes, ou muitas vezes, são invisíveis para quem tem poder, para quem governa. As ruas não têm nomes, as casas não têm número, muitas vezes os serviços de correio não circulam aí, portanto é uma zona franca onde as pessoas se vão amontoando. Curiosamente, hoje é comum chamar à favela comunidade. Até parece uma designação que contraria completamente as situações de tensão social que habitualmente se vivem nestas circunstâncias. De comunidade, de facto, tem muito pouco. O que nós temos é milhões de pessoas cotidianamente a lutar pela vida. E depois, se é comunidade ou não, ou seja, se os mecanismos de entreajuda e de solidariedade mútua funcionam ou não, eu diria que tem dias que sim, e tem outros que de todo não, porque a vida é dura e porque tudo se disputa e muitas vezes nas situações de carência é mais fácil rebentar o conflito do que a colaboração. E então, este projeto que nunca está acabado, o Morrinho Favela, chama-se assim, apadrinhado pelo Museu de Arte do Rio, pelo MAR, que o faz circular para muitos outros museus por esse mundo. Já esteve em Barcelona, já esteve em Paris, já esteve na Bienal de Veneza. Tem tudo aquilo que nós costumamos associar ao poder da arte, o poder de representar o mundo, o poder de dar a ver, o poder de denunciar. E ao mesmo tempo, todo este cenário, todo este suporte artístico acaba por ser um processo de auto-identificação. Este projeto tem vindo a crescer, associando outros moradores, outras favelas, outras organizações não governamentais, outras associações de moradores, de forma a estes invisíveis que não são cidadãos de pleno direito construírem a sua própria visibilidade na sociedade e mostrarem-se ao outro. Quando isso percorre instituições culturais de grande visibilidade, como é este Museu do Rio de Janeiro ou os outros museus internacionais onde este projeto esteve, é importante que isso aconteça, porque se as coisas são invisíveis, não existem.
se as coisas não têm voz, se as coisas não têm materialidade, se as coisas não têm discurso, não têm representação, dificilmente alguém se ocupará delas. E, portanto, contrariamente àquele ambiente de violência que falávamos a propósito do complexo do alemão, esta é uma estratégia social completamente diferente, que usa outras armas para expor o mesmo problema. Os que não têm voz, os que são segregados, os pobres da urbanidade do mundo de hoje e do mundo de há muito tempo. Portanto, olhando para os tempos de hoje, e infelizmente não só para os tempos de hoje, é uma dimensão utópica de um mundo mais fraterno, mais justo, e era aí que, desejavelmente, nós gostávamos de pensar a cidade. E, portanto, o nós, esse enunciado coletivo, não seria qualquer coisa que nos era dado à partida e que desde logo nós já nascíamos incluídos nesse nós, mas esse nós é uma construção constante. É disso que trata a política, de se perceber como é que se produz este cimento, esta rede ou esta teia de relações que faz com que a sociedade não seja um mero somatório de indivíduos, nem seja um somatório de interesses estritamente individuais. Portanto, esta metáfora da cidade é uma metáfora utópica que designa a construção de um coletivo mais justo. Infelizmente, dizia eu, quando olhamos para o que é hoje a dimensão e as contradições da urbanização planetária, não é essa a ideia que nos aparece assim à cabeça. Aquilo que, para acelerar caminho, aquilo que mais nos aparece em matéria de urbanização global ou planetária, como quiserem, é quase podia-se enunciar quase como um paradoxo. Essa urbanização, que não é a cidade, repito, está a pôr seriamente em questão a capacidade da urbanidade de promover um aprofundamento da cidadania e da justiça social e está, ao contrário, a transformar-se numa espécie de roleta, ou se quiserem, de um xadrez global, onde se movem os interesses do capitalismo global. Seja qual for a economia de que se fale, seja a produção de automóveis ou de computadores ou de sapatos, ou seja do que for, aquilo que nós vemos que caracteriza a economia urbana é que o capital se move à escala planetária e acolá tem um departamento de uma empresa que faz investigação e desenvolvimento de produto, e ali é um paraíso fiscal onde não se pagam impostos, e acolá é um país onde os salários são miseráveis e não há direitos sociais, e num outro sítio além é um outro país que não tem qualquer tipo de legislação ambiental. Portanto, nós estamos a falar de um sistema extremamente fluido, extremamente flexível, mas completamente predatório. A ética do capitalismo é a geração de lucro. E o que nós assistimos em matéria de globalização é que esse aprofundamento da globalização e as injustiças que vai criando não tem uma instituição reguladora. Há umas coisas vagas que são os acordos mundiais de comércio para a liberalização da circulação das mercadorias e dos capitais, mas se nós olharmos aos dramas dos refugiados que tentam atravessar o Mediterrâneo, ou dos milhões que fogem a guerras e a conflitos, ou a desastres naturais, a outra circulação, que é a circulação dos humanos no planeta, à procura de uma vida melhor, essa está completamente cerceada
e está cheia de dificuldades, e instituições internacionais que têm responsabilidades nessa matéria, como a ONU, estão extremamente fragilizadas face à força que as economias e os interesses que disputam o poder no planeta possuem face a esse tipo de dinâmicas. Portanto, diria que este motor da urbanização, que é a economia global, produz situações de urbanidade completamente contraditórias e que nos deixam perplexos perante aquilo que eram as utopias do progresso e aquilo que era a ideia da cidade como uma espécie de modelo ou sistema de organização da sociedade que caminharia para esse mundo justo. Esta é uma imagem de São Paulo. Nós não sabemos muito bem, quando dizemos São Paulo, do que é que estamos a falar, não é? Porque há o município de São Paulo, de que esta imagem pertence, mas depois há toda uma infinitude de municípios que ocupam uma área enorme e que prefazem uma constelação urbana que, segundo as contas, que são sempre variáveis, andará entre os 23 ou os 26 milhões de habitantes. Portanto, São Paulo é bem o exemplo de uma destas aglomerações urbanas que tem uma escala impressionante e que se inscreve numa economia que, como em todo o planeta, é uma economia global. E, portanto, esta zona que está aqui fotografada, que é um complexo de edifícios de escritórios, de sedes sociais ou de representações de grandes empresas e de grupos económicos, chama-se a Marginal de Pinheiros e é uma das maiores, se não a maior, concentração de arranha-céus de escritórios da América Latina. Ou seja, esta ideia da metrópole arquipélago, ou seja, da metrópole onde se instala a sociedade arquipélago, a sociedade dividida em ilhas, a sociedade fraturada, tem nos seus extremos as situações de pobreza que vimos no complexo do Alemão e, no outro polo, estas ilhas de prosperidade onde enraizam os grandes interesses do capital global. Ou seja, em qualquer das muitas urbanidades por esse mundo fora, desde o gigantismo da China a cidades muito problemáticas como Lagos, na Nigéria, ou São Paulo, no Brasil, há sempre estas âncoras onde tudo funciona, onde há telecomunicações de última geração, onde o sistema elétrico não tem falhas, onde estão presentes todos os atores, desde o setor imobiliário aos muitos interesses económicos presentes no planeta, e este sistema de ancoragem forma uma grande teia, uma grande rede que é, digamos, a parte visível do iceberg da presença dos grandes interesses económicos ao nível do globo. Portanto, podemos dizer que esta oposição entre imagens da prosperidade altamente cosmopolitas ou, ao contrário, as imagens da favela, são todas produto da mesma dinâmica de globalização, que é, no fim de contas, o motor que produz urbanidade. Se depois faltam os mecanismos de produção de justiça social e de equidade, este arquipélago é cada vez mais problemático e o fosso que separa as ilhas da prosperidade e as ilhas da pobreza é cada vez maior. E esse é o grande desafio para o futuro. Há muito tempo que as políticas urbanas ultrapassaram as fronteiras dos países, porque os processos que conduzem
as dinâmicas da urbanização e que são muito rápidos e que são muito contraditórios, não têm como geografia pertinente apenas um determinado país ou uma determinada nação. Elas inscrevem-se no aprofundamento cada vez maior da globalização. Eu não queria de forma nenhuma terminar com uma mensagem negativa. Acho que essa ideia da cidade como utopia do bem comum, como ideia de emancipação cultural, como ideia de liberdade, devia prevalecer sobre tudo, e é nessa que nos devemos empenhar, sem, claro, denunciar aquilo que são as injustiças da outra. Diz o Luís Carlos Toledo que amamos as cidades que se reinventam, que amamos as cidades que têm esquinas, padarias e botequins, que amamos as cidades amigáveis, que tratam bem os habitantes e os visitantes e onde se encontra quase tudo num quarteirão. São bonitas estas palavras e produzem imagens que nos confortam, porque ao mesmo tempo falam daquilo que é o nosso cotidiano e a nossa experiência da vida urbana, das esquinas, das padarias, dos cafés, das esplanadas, enfim, apesar das limitações, esperemos que conjunturais de hoje em dia, há esta ideia, para além de um cotidiano que flui, há esta ideia da reinvenção, há esta ideia de que na cidade que ao mesmo tempo preservamos aquilo que somos como indivíduos, mas também tecemos as nossas relações e encontramos oportunidades de organizar a vida de outra maneira ou de pensar o mundo diferentemente. Diz o Luís Carlos Toledo, o arquiteto do Rio de Janeiro, nas palavras que o Francisco Lopes selecionou, diz ele finalmente que amamos sobretudo as cidades inclusivas onde todos possam exercer a sua cidadania. Isto provavelmente seria um desabafo do Carlos Toledo, porque o imenso Brasil urbano, onde mais de 85% da população está urbanizada, corresponde àquela urbanidade que dá pelo nome de favelas. E o Carlos Toledo trabalhou intensamente e por várias vezes na Rocinha e saberá que isto que ele está a dizer acerca das cidades inclusivas e acerca do exercício da cidadania são exatamente duas questões que estão bastante problemáticas nesse enorme país que é o Brasil. E eu diria que por extensão em todas as grandes megalópolis do planeta. Este desafio que nós temos é, no fim de contas, de voltar a refazer os laços que fazem daquela ideia que eu disse há bocado da cidade moderna, que fazem dela um projeto político de vida em conjunto e de encontrar uma maior justiça ou uma maior equidade em que todos deviam poder encontrar vários caminhos para organizar a sua vida. Não sei como lhe hei de chamar esta concentração de torres de habitação. São mais de 3.000 fogos, completamente vazios. Chama-se Ilha Pura e a Ilha Pura foi construída por alturas dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Portanto, fazia parte da aldeia olímpica para alojar os atletas e depois os planos que havia era que, quando acabassem os Jogos, estes edifícios em conjuntos residenciais de luxo iriam para o mercado dos condomínios de habitação na zona do Rio de Janeiro onde eles estão localizados, que é a conhecidíssima Barra da Tijuca. E então, porque está em primeiro plano a cerca e o arame farpado,
a imagem não podia ser mais eloquente. Há bocado víamos as ilhas dos negócios em São Paulo e agora vemos as ilhas dos condomínios de luxo residenciais que fazem parte desta fragmentação social muito profunda que caracteriza a globalização no sul global. Há um autor, antropólogo carioca, Zuenir Ventura, que chama ao Rio de Janeiro a cidade partida. E a cidade partida, no fim de contas, é isto que aqui está, ou isto pode ser uma imagem dessa cidade partida. Percorrendo a informação que está no site da Ilha Pura, encontra-se esta frase fantástica: o primeiro bairro da América Latina a receber o mais importante certificado de sustentabilidade do mundo. É curioso, não é? Como é que esta palavra sustentabilidade dá para tudo, inclusivamente para fazer o marketing do mercado do imobiliário residencial de luxo. E presentes aqui estão grupos económicos e empresas muito conhecidas e que jogam interesses no tabuleiro de xadrez por esse mundo fora. Uma delas é a Odebrecht, a empresa brasileira enfarinhada em quase todos os grandes projetos de iniciativa do governo brasileiro e nas famigeradas parcerias público-privado, que não são mais do que uma forma de passar para os interesses privados responsabilidades e formas de gestão que deviam ser públicas e deviam seguir a ética pública de procurar mecanismos de equilíbrio e de justiça social. Portanto, no meio disto anda ao costume, processos de corrupção de que apenas sabemos coisas muito superficiais, andam, como estava a dizer, financiamentos públicos e distribuições de prémios e de outras vantagens pelos atores envolvidos, e anda também o lado negro das remoções. As remoções são as operações de limpeza da favela ou genericamente da urbanização informal, quando esses terrenos são muito valorizados e são muito procurados pelo capital imobiliário. E esta é mais uma das muitas maneiras que nós temos de ilustrar aquilo que se passa e, no fim de contas, o tipo de contradições que habitualmente encontramos na maior parte do mundo urbanizado. E, portanto, é mais de cidadania que falo, enquanto direito, enquanto sistema de direitos e de deveres, do que propriamente de cidade como uma espécie de contentor de edifícios, de infraestruturas, de espaços. Interessa-me mais esse lado sociológico que define a ideia de cidade. Que, no fim de contas, numa sociedade a caminho da sua completa urbanização, que é essa a tendência que nós assistimos no planeta, essa condição urbana acaba por dizer respeito ao conjunto todo da sociedade. E diz Tolentino de Mendonça, nessa conferência recente onde desenvolveu os desafios para a cidade do futuro, diz ele que a sociedade constitui um laboratório cultural, um ponto de encontro de estilos e de formas de existência, de línguas e de dialetos, de identidades e de transações, de modalidades de coabitação, de solidariedades e de sonhos. Sublinho esta última dos sonhos, porque quanto ao resto, quanto àquela ideia da coexistência dos diferentes, Fernão Lopes também dizia, de uma certa Lisboa do século XV, que era lugar de muitas e variegadas gentes, e portanto que
a metáfora da cidade era a metáfora do encontro com o outro, com o estranho, com a diversidade. Mas nós sabemos que dentro dessas muitas e variegadas gentes, uma boa parte deles eram criados e eram escravos. E, portanto, não é apenas a questão da diversidade, do encontro dos estilos e das formas de existência, das línguas ou dos dialetos, porque não raro temos notícia que são essas diferenças que exatamente acentuam extremismos, acentuam identidades exacerbadas e acentuam aquele lado do humano que está constantemente a aflorar e que por isso tem que ser constantemente contrariado. As sementes de violência, de dominação, de poder sobre o outro. Portanto, face a isso não temos outro remédio que não esta dimensão utópica do sonho, não no sentido da utopia como algo desejável, mas inalcançável, mas sim daquela ideia que um escritor da América Latina dizia quando lhe perguntavam o que era a utopia, e ele dizia que a utopia que era como um horizonte, qualquer coisa que, à medida que nós nos aproximávamos, à medida que caminhávamos, esse horizonte que se afastava. E, portanto, a utopia é caminhar. Isto é aquilo que nos resta fazer na nossa condição de indivíduos inseridos em grupos, inseridos numa sociedade, com distintas responsabilidades, com distintos lugares na esfera pública, é lutar por essa utopia, é continuar nesse caminho de denunciar aquilo que está mal e, ao mesmo tempo, a começar pelos nossos próprios atos, a fazer com que as coisas caminhem no sentido dessa ideia da hospitalidade, no sentido dessa ideia da coabitação e da solidariedade. Isto que aqui vem pintado de azul, com uma palmeira no meio, umas mesas e uns bancos, e para que não haja dúvidas, duas placas que assinalam o nome do espaço de lazer e ambiental, e uma outra que diz que este espaço foi mandado construir pela Associação de Moradores. Para acabarmos de uma forma mais otimista, o que está aqui é, no fim de contas, um grau ínfimo ainda, já não é o grau zero, já é qualquer coisa um bocadinho acima daquilo que é um dos desafios que nos foi posto para este encontro, que é o desafio que a condição urbana tem hoje e para o futuro de descobrir o bem comum, a tal raiz fundamental da cidadania e do entendimento da urbanidade enquanto sistema de vida em conjunto. Nós vivemos hoje em dia uma crise do comum, normalmente enunciamos as coisas assim, uma crise das coisas comuns. Basta ver na Europa e por esse mundo fora, também em Portugal, a velocidade com que competências, infraestruturas, serviços, obrigações que eram comuns e que eram geridas pelo Estado, desde a rede energética, aos aeroportos, à saúde, à habitação, ao ensino e à formação profissional, como é que esses pilares do chamado Estado Social ou do Estado-Providência vão sendo privatizados e deixam de ser bens comuns e passam a ser áreas de negócio. Assim acontece com as grandes infraestruturas, desde as telecomunicações aos aeroportos, com os portos, com a rede elétrica. No sistema de saúde, apesar da resistência que tem demonstrado em tempos difíceis de pandemia, é verdade que estatisticamente já há mais camas no sistema privado do que no sistema público. E, portanto, temos que arranjar a forma de parar
esta tendência de transformar tudo em mercadoria, porque de outra forma não estamos a ver como é que a partilha do comum e o modo de funcionamento dos dispositivos de partilha do comum, o Estado à cabeça, mas também as redes de serviços públicos e de equipamentos, o direito à justiça, todos esses dispositivos que permitam que o comum tome forma, dependem desta capacidade do Estado se reinventar a si próprio e estar mais atento a estes pequenos exemplos como este, que não têm muita importância estatística, é verdade, são coisas muito pequenas, mas são pequenas metáforas de como organizações mais ou menos espontâneas podem ter, através da ação política de proximidade, podem ter importância e podem ter resultados em criar sementes daquilo que são os espaços comuns, daquilo que é o comum. Fala-se muito no coletivo, fala-se muito no público, diz-se muito que a cidade é de todos. O problema está em saber quem somos todos. Quem é nós? Não é? Porque numa imagem como esta, nós é este voluntarismo de gente que não são muitos, que se auto-reconhecem e que se organizam para criar estes pequenos espaços de convivência. É claro que no todo da sociedade e na sua complexidade, o nós, nomeadamente, só existe se nós tivermos consciência que ele existe, antes mesmo dele existir. E aquilo que vamos sabendo de nós é que há muitos nós no meio de nós, ou seja, que há uma elite, que do outro lado há pessoas completamente esquecidas, que no outro lado se percebe que bens e serviços que são públicos estão mais distantes de umas classes sociais do que estão noutras, que têm outras capacidades para aceder a esses bens. E, portanto, esta multiplicação de nós e esta desconfiança que há entre nós vai justificando este graçar das ideologias individualistas, do salve-se quem puder, do mérito próprio, etc. Tudo aquilo que é muito querido pelas ideologias liberais, que acham que o Estado que está mais, que o mercado tudo resolve e que haverá, porventura, algum mecanismo que funciona de forma autónoma que vai fazer a partilha do comum. Parece que não. Parece que temos mesmo um desafio pela frente, que é esse de inventar o comum, de reinventar o comum, e se para alguma coisa serviu o que está acontecendo com a crise do Covid, a gente percebe a importância que tem esse comum e a selva que é o cada um por si e o salve-se quem puder. Penso que era basicamente isto que tinha para dizer e aproveito para os cumprimentar a todos e a todas e que pronto, estas reflexões de alguma forma ajudem a prosseguirmos este caminho.